Quem fala com vocês é Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece. Trago as movimentações dos nossos mercados, mas antes eu preciso da confirmação do áudio e vídeo para que então eu possa iniciar a transmissão. Ok? Vamos ver como é que estão as coisas. Os nossos mercados. Agora sim, agora está tudo ok. Maravilha. Bom, então na tela o índice futuro subindo bem, né? Subindo 2,15% no momento. O mercado vai superando a máxima de ontem. Isso traz consigo a marcação de um fundo, a princípio, aí no nosso mercado. Vamos ver se o índice Ibovespa também consegue superar a máxima do dia de ontem. Esse sim seria um sinal bem interessante, pelo menos para o curtíssimo prazo. Dentro da nossa abordagem, não importa muito a situação do diário aqui no índice, para day trades. Temos uma movimentação lateral acontecendo, o que nós chamamos então aí de primeiro movimento clássico. Antes de eu dar início de fato, agradeço todo mundo aqui que enviou o feedback. Pessoal pronto para auxiliar. Obrigado, pessoal. Obi-Wan, Norma, Álvaro, Felice Ramos, Onaka, Skaki, Lobo. Obrigado. Bom, então o índice futuro tem aí o primeiro movimento já configurado. Hoje o mais fácil deles, né? O primeiro movimento lateral, que lembra uma ilha. Candle que vem é fechar acima da máxima do dia. Compra. Se tivermos um candle fechado abaixo da linha da água, é venda. Simples assim, sem churumelas, né? Esse é o índice futuro. No gráfico de 60 a gente está tendo um pivôzinho de alta, né? Como a média ainda inclina para baixo, não chega a ser um pivô de alta puro sangue, né? É um pivô de alta mais alinhado com a figura de uma correção ABC, embora isso aqui de fato não é operado pelos modelos que a gente opera. Não é operado pelos setups que a gente opera. Tá? Então temos aí o índice desenrolando possível cenário de day trade. Em relação ao dólar, temos o dólar nesta terça abrindo em boa queda de 1% no momento. Há a marcação do topo no gráfico diário naquela faixa de resistência entre 3.567 e 3.600, né, que é a máxima do mês. No intraday, buscaremos venda se o dólar fechar abaixo da mínima do dia. Hoje, primeiro movimento também fácil de ser identificado, primeiro movimento lateral. E compra no dólar somente acima da linha d'água, somente acima de 3.565, venda abaixo de 3.523. Esses são os pontos de trade no dólar que vamos monitorar. Commodities, temos o milho seguindo em alta, oferecendo argumento para realização parcial. Quem montou posição há 3 pregões atrás, quando a média de 9 virou para cima, quem opera com mais de um contrato já pode realizar parcial. É um trade, então, que teoricamente não oferece mais riscos. O mercado vai em busca da resistência na faixa lá dos R$ 29,95, R$ 30. O boi, acionando nova entrada para o pullback, né? Deu entrada aqui no dia 17. Ontem testou a neckline do ombro cabeção invertido. Hoje supera a máxima de tal candle. Quem opera pela média móvel de 9 segue posicionado. Esse é o boi. O alvo dessa figura que foi acionada alguns pregões atrás fica lá na faixa dos R$ 151,50. O café que ontem testou a zona de suporte, $150, deve dar uma descansada agora, a expectativa é algum tipo de correção lateral após essa porrada que tivemos no café. Esse aqui é o contrato Z, lembrando. Posições que estão em aberto. Então, pelo método Stormer, posição que foi dada ontem, VLID 3, IFR 2, né? O alvo fica nas últimas duas máximas, tá? Então por hora o alvo fica ali em 45,69 para ser bem exato. Coincidentemente, esse trade foi dado também
pelo método Leandro, dentro do modelo de correção, tivemos um candle branco, fora das bandas. Hoje o mercado vai com abertura, né, marcando um tipo de fundo, inclusive. Isso é o BB abandonado. É um candle que foi completamente deixado ao relento, né, pelo candle de sexta e pela abertura de hoje. Então esse é um padrão forte de reversão que está sendo acionado na VLID. Muitos papéis com índice futuro em alta podem estar acionando esse mesmo padrão. A gente vai olhar com atenção em seguida. Tá? Então apenas lembrando, pelo método Leandro, o alvo é 41,65 de RP e pelo FR2 45,69. Tivemos uma atualização já agora cedo em Rumo 3, a venda que foi aberta aqui no dia 20. Ontem o mercado proporcionou uma realização parcial bem vantajosa e hoje o mercado supera a máxima do que no de ontem e o trade então é encerrado, certo? Assim sendo, Rumo 3, venda por rompimento, acionou stop gain em 7,70. Trade encerrado no lucro. Provavelmente com essa abertura todas as vendas devem ser encerradas, acredito eu. Tá? Então vamos repassar elas inclusive. Rumo então, venda encerrada. Petrobras, muito próximo também de encerrar a venda, né? O encerramento dessa venda aqui na Petro está exatamente em 8,18. R$ 8,18. Essa é uma bela venda que foi dada lá no dia 14. Em relação ao stop, são 13% de lucro praticamente. CSNA3 é outra venda. Tá? A saída está em 2,95. O mercado já bateu, máxima 2,95. Então aqui trade encerrado, deixa eu só confirmar. 2,95. A máxima aqui era 2,94. Então CSN também encerrada. Tá? Então venda por rompimento, stop gain em 2,65. Bonito trade. Também, lembrando que a CSN gerou venda aqui, né, no dia 13. Segunda posição aí, então, ofereceu 18% de ganho. Então aqui, CSN a 3. Petrobras logo deve dar saída. Está em 8,18 stop gain. GGBR é uma outra venda. Tá? Lembrando que ela está ex-dividendos, pelo visto, né? Então é preciso ajustar aí os pontos, são 4 centavos de dividendo, ok? O stop gain então fica em 4,98, ainda não foi acionado a saída completa de GBR, venda que foi dada no dia 19, em relação ao stop, 8% de ganho. E esses são os trades que estão em aberto, né? Ontem o mercado nos pegou quando aquele gap em vários ativos, tinha posição de retorno à média em vários papéis, né? Então alguns papéis acabaram oferecendo um prejuízo um pouquinho maior que o esperado, o que acabou sendo pago aí pela RP de Rumo, que aconteceu 11% além do imaginado. Ok? Então por hora Rumo e CSNA3 são encerradas. Alguns papéis se movimentando bem, né? Goal, subindo aí 5%, BTOW, BRAP 4, também tem uma boa alta, Vale 5, Vale 3. É o mercado então tentando repicar depois da forte paulada no dia de ontem. De acordo? Ó, aqui ao pé da letra também seria um BB abandonado, né? Ou não? Embova. Por 1 centavo é um BB abandonado. Mas enfim, vamos discutir isso agora que a gente vai começar a interagir. Mas antes disso eu preciso dar um recado para vocês. Hoje teremos um hangout sobre o dólar. Quem ainda não se inscreveu, vou deixar o link no chat. Tá?
colocando nome, e-mail, enfim, seus contatos. Você ganha um e-book sobre o mercado futuro. O Leandro lá de Miami, o Stormer, eu e o Bajo aqui de Porto Alegre, busy indefinido. Vamos então conversar sobre estratégias para se aproveitar da movimentação do dólar, como montar um planejamento para acumular recursos para viagem, para quem quer enviar recursos para o exterior, quais seriam as melhores maneiras de estar se investindo no dólar no atual cenário. Tá? Então acho que vai ser bem legal. É hoje, dia 25, às 8 horas da noite. Recados dados, vamos responder as perguntas. Começa aqui pelo Patines. JBSS13 entrou em leilão novamente. Algum fato relevante? Olha, Patines, normalmente quando nós temos leilão no intraday, isso está associado a duas coisas, né? Ou um fechamento muito grande do último negócio em relação ao penúltimo negócio, ou seja, se eu tive uma variação muito grande, ou se eu tive uma ordem de compra ou venda sendo executada no mercado. Tá? Então, existem algumas regras que fazem com que os leilões aconteçam no intraday. Deixa eu, inclusive, encontrar e te mostrar essas regras, já que eu toquei no assunto, né? Deixa eu encontrar aqui. Agora eu vou ter que encontrar, né? Teimoso. Agora eu vou ter que achar. Aí. Deixa eu só achar onde é que tá isso aqui agora. Os slides eu achei. Dividendos, bonificação, agrupamento, split. Achei. Ó. Então aqui estão os possíveis argumentos do porquê que o mercado entra em leilão, tá? Eu vou postar no LS Live essa imagem. E aí você pode salvar ela e você vai ter todos os porquês aqui, né? Pode ser em relação ao capital social ou em relação à cotação, né? Como eu disse, ou uma ordem muito grande, ou um preço que foi fechado muito distante do penúltimo negócio. Okay? O Cícero questiona se vai ter virada de mão na Petrobras. Não, no método Leandro não teremos virada de mão, apenas o encerramento do trade. Qual a relação que você leva em consideração do Ibovespa real com o dolarizado? Não entendi qual é a relação que eu levo, não entendi exatamente o que tu quis perguntar, F. Neto. Mas a gente observa o Ibovespa dolarizado apenas para ter uma noção de como os estrangeiros estão visualizando a nossa bolsa e para tentar visualizar se o ponto do gráfico nominal, que é o gráfico que todo mundo conhece, é um ponto sustentado pelo gráfico dolarizado. Quanto mais players verem o mesmo ponto como suporte ou resistência, mais forte é aquele patamar, né? E no caso do dolarizado, a gente está em cima da mínima de 2008, no atual momento. Muito próximo de superar a máxima de ontem, inclusive, marcar um fundo nessa faixa. O que, do ponto de vista de pânico e desespero, faz todo sentido, né? Exatamente aonde os fundos costumam acontecer. Quando está todo mundo em pânico, achando que o mundo vai acabar. Muitos papéis deixando o bebê abandonado, diz o Obi-Wan. Pois é, eu vi que a VLID 3 deixou o bebê abandonado.
Deve ter mais coisas, né? A Petro não necessariamente, Bova 11 deixou também. Teria que olhar aqui, rastrear o mercado como um todo, para mapear aí os bebês abandonados. Qual é a leitura em relação ao Vale 5? Bom, o Vale 5 ontem perdeu uma faixa de suporte importante, né, que é a zona dos 13,50. Lembrando que essa zona de 13,50 era a máxima do ano de 2004, a mínima do ano de 2005. O mercado ignorou esse patamar e ontem, em meio ao pânico, abriu em fortíssima queda. Porém, o candle de ontem, apesar de perder o suporte, não era argumento de venda, afinal acabou fechando com um candle de dúvida, né? E depois de uma longa pernada de queda. O candle de ontem está fora das bandas, a expectativa é de algum retorno à média. E essa expectativa é confirmada se o mercado passar para cima da máxima de ontem. Tá? Não é um trade muito confortável, porque logo acima a gente já tem resistência, né? Tanto o gap que foi aberto em 13,45, quanto o fundinho anterior em 13,70 serão zonas de resistência. Qual o possível alvo de Alup 11, visto que superou a máxima de ontem? Bom, alvo é uma coisa muito pessoal, né? Existem diversas maneiras de traçarmos alvos. Não tem certo, não tem errado. Dentro do ponto de vista técnico, a gente pode olhar para o lado esquerdo e procurar por resistências, né? Então, a resistência fica aqui no fundo anterior, em 15,55. Né? Não há resistência antes disso. Se a gente dá peso para essa resistência quando uma média móvel ali está, então aquela faixa ganha valor porque a média móvel de 21 ali passa. Mas eu posso trabalhar um alvo pela volatilidade, que não vai levar em consideração uma resistência ou uma média. Então, nesse caso aqui, a volatilidade média ontem de Alup era de 31%. Então, eu poderia extrair 10% dessa volatilidade ou 20% dessa volatilidade e trabalhar como alvo. Então, 3,15% ou 6,30%. O que importa é o seguinte: quanto maior for o meu alvo, menor tende a ser minha taxa de acerto. E a gente cai na pergunta que é a pergunta que importa. O que eu estou buscando? Um sistema que tem uma alta taxa de acerto ou um sistema que me pague mais quando ganha? Então tá aí. E de fato, o papel está superando a máxima de ontem, confirmando a expectativa de recuperação de curtíssimo prazo. Ferce Ramos disse: Vlad, meu biquinho tem fundamento, PRML, quase não sentiu o baque de Bovespa. O que acha? PRML. Pois bem, se o papel não sentiu tanto o movimento do Bovespa, é porque o beta desse papel é baixo, né? E a correlação com o Ibovespa não é das maiores, né? O que é bom quando o Ibovespa cai, sem dúvida. A gente tem o papel em cima de uma zona de suporte. Tá? Esse aqui é o candle de ontem. Se o mercado superar a máxima de hoje, há uma entrada clássica. Tá? Teste de suporte, uma movimentação lateral. Porém, é um papel cotado em centavos, né? Então todo cuidado é pouco em relação a esse tipo de ativo. Marco Polo, poderia comentar, rompeu o suporte ontem, mas o candle não convenceu. Verdade. Perdeu a faixa dos R$2, né, que é a mínima do ano. Mas com candle fajuto, né, um candle de compra na realidade, um candle que tem sombra inferior. Apesar de ser um candle comprador, eu não vejo isso como argumento de trade. Afinal de contas, esse candle não acontece fora da banda e não tem uma distância tão grande da média. Tem 10% para uma volatilidade de 40%. Parece bastante, mas não é. Né? Vamos ver se nós temos alguma linha de referência sustentando ela nesse patamar. Olha aí, tem uma linha de referência no canal de baixa, que o mercado se aproximou no dia de ontem. Tá? Se você quiser utilizar isso aqui como argumento, eu particularmente considero um argumento fraco para trade. Itaúsa, possível day trade para hoje? Bom, a gente fica mais atento nos day trades a partir da primeira hora de pregão, né? Aqui um exemplo de papel que tem volume, que está marcando fundo no diário e que nós vamos dar bastante atenção no gráfico intraday. Trade de primeiro movimento,
trades de rompimento, enfim. É um papel que interessa, né? Tem um volume projetado bem forte. Assim como Itaú. Itaú nem tanto, tá com o volume na média. Qual se destaca pelo volume projetado dos trades de retorno à média? Questiona o JJ. JJ, eu ainda não fiz a planilha, né? Que facilitaria nosso trabalho. Então, eu teria que olhar um por um. Isso vai... Vou perder aqui 10, 15 minutos fazendo isso. Então, daqui a alguns minutos eu vou postar a planilha. Daí você vai poder ver quais são os papéis que estão com o volume mais forte. E centralizar suas forças nesses papéis. VLID, por exemplo, não é um papel que está com o volume projetado tão amplo, né? Muito bem. Mais questões. João pede a avaliação de Petrobras. Dá uma olhadinha então no gráfico da Petro. A Petrobras, assim como a Vale, por exemplo, ontem perdeu uma zona de suporte muito forte, que era a zona dos R$ 8,20, era o fundo do ano. Perdeu essa zona em gap e com um candle de dúvida, né? O que dificultou, então, novas operações de venda, embora já existia argumento de venda aqui aberta em Petro. Tá? Assim sendo, apesar do mercado estar perdendo um suporte, não vejo isso como um sinal de entrada. Procuro por sinais para encerrar a posição de venda que está iniciada desde o dia 14, se o mercado superar a máxima de ontem. Trades de retorno à média também são autorizados, caso isso venha a acontecer. Afinal de contas, o candle de ontem da Petro foi completamente fora da banda, a distância foi razoável, né? Distância de 18% para a volatilidade de 54%. É um papel que dá para trabalhar também alguma entrada nesse modelo. O F Neto questionou sobre BIF3, Minerva. Outro papel que não apanhou tanto, né? Ficou de lado enquanto o mercado como um todo desabou. Tem a resistência bem clara lá em 11,70. Acima disso, o mercado abre espaço para buscar a próxima em 12,80 e R$ 14,00, que é a resistência mais importante. É um papel para ficar de olho. Oi. O Storm acabou de chamar a atenção aqui em relação a Braskem. Chamou a atenção em relação ao teste dessa LTB. Agora, como suporte, o mercado esperando o máximo. Faltou alguma coisa? Não. Então, mais uma olhadinha no índice. Aí temos o índice futuro, testando então a mínima do dia. Por enquanto, ainda não gerou operação. Gera trade na venda se fechar abaixo da linha d'água. Trade na compra se superar a máxima do dia. Dólar futuro. Gera venda abaixo da mínima do dia. Gera compra acima da linha da água. Em muitos papéis nós vamos observar de perto. Como Vale, Petrobras, Itaú. Okay. São papéis aí que vamos monitorar, só me chamou a atenção aqui de CPF3, CETIP e assim por diante. Okay. Em seguida eu posto a planilha e vai ficar mais fácil acompanhar quais são os papéis que estão com algum volume projetado mais forte. Antes disso, não, Gerdau ainda não superou a máxima, achei que tivesse sido encerrada. Das vendas, CSNA3 foi encerrada e a Rumo 3. Legal? Bom pregão a todos. Permanecemos agora à disposição no LS Live, que é o nosso canal de interação com os nossos clientes. Dentro de 45 minutos aproximadamente, estaremos em vídeo para acompanharmos o mercado. Um abraço a todos e até mais.